Esta é uma live surpresa, porque eu achei mais prático de fazer para comentar sobre um sonho que eu tive relacionado a 2023, já faz uns dias. Na verdade, eu fiquei adiando, e finalmente estou fazendo agora. Mas como o sonho ele é bastante pesado, acredito que alguns detalhes eu não vou poder falar, e também especificamente não vou poder falar, citar o nome de um artista que estava dentro desse sonho, gente. Não, acho que não vou poder falar isso exatamente, mas o principal, o resto eu vou poder falar. Bom, sem mais delongas, eu vou explicar o sonho. Bom, a princípio eu pensei que era um pesadelo, né? Mas depois eu cheguei a concluir que acredito que seja profético, sim, para alerta também, para a gente dobrar os nossos jejuns e orações. Dobrar mais, aumentar a nossa comunhão com Deus, todos nós cristãos, né? Então foi assim. Bom, teve duas cenas, né, nesse sonho, duas cenas fortes, pesadas. Teve uma cena que eu olhei para o céu e simplesmente o céu, gente, ele não estava normal. Tava, era como se fosse no campo espiritual mesmo, né? Sabe aquela atmosfera, as hostes espirituais, né? Como diz assim na palavra. E quando eu olhei para o céu, estava escrito assim, ó. Estava escrito uma data, mas eu não sou boa, não tenho memória fotográfica muito para número. E também aparecia uma data e depois apagava, vinha outra data. Aí ficou confuso para mim, né? Mas ficou bem evidente e inesquecível o 2023. Não prefiro falar o mês porque não lembro direito. Então, era relativo a 2023. Aí eu olhei meio espantada e eu não estava com muita coragem de ler, né? Mas estava escrito outras coisas. E na outra parte, assim, estava escrito, a única parte que eu fiquei meio com medo, gente, no sonho. Aí eu não queria estar lendo tudo, porque tinha outras coisas estranhas escritas. E, e tinha escrito assim embaixo, como fala, deixa eu ver se me lembro direito. Endereço, Rua da Feitiçaria. Rua da Feitiçaria. Olha que estranho, gente. E eu quero tentar explicar assim, mas sem falar todos os detalhes, né? Sem estar falando todos os detalhes é meio difícil, né? Mas enfim, então, era assim, isso. A data lá, né? Aí escrito rua, endereço, né? Endereço, Rua da Feitiçaria. Aí eu fiquei pensando, nossa, que coisa horrível isso. Aí embaixo ainda tava escrito algumas coisas. Aí como eu tava com medo, assim, eu não quis ler. Eu não quis ler as outras coisas que estavam escritas embaixo. Porque a partir do momento que eu já li Rua da Feitiçaria, eu já pensei, não quero ler mais isso. Mas depois eu entendi o que? Aquilo ali eram as hostes espirituais. Você sabe, né, gente? Demônios armando, armando coisas horríveis para tentar enfeitiçar a mente das pessoas, a mente dos seres humanos para o mal, para tudo aquilo que Deus abomina, para tudo aquilo que é contra Deus, para tudo aquilo que o anticristo ama, né? A gente sabe, o anticristo, tudo aquilo que é contra Deus, né? Tudo que você imaginar. E na outra cena, apareceu em específico um assunto que eu também não posso falar claramente. Onde foi a cena que apareceu o artista, que eu falei que eu prefiro não citar o nome, mas essa cena, gente, foi muito estranha. Era tipo uma cena assim, como eu posso falar? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Como explicar? Era uma cena assim, como se fosse um filme de terror, como se eu estivesse dentro de um filme de terror.
assistindo aquilo, sabe? E nessa cena, esse artista aí, né, tava dentro de um caldeirão com uma mulher, né, que eu não sei se era mulher mesmo, né, mas enfim, o que acontecia é que esse artista, um monte de serpentes e monstros saindo de dentro dele, da cabeça, assim, ó, do interior. É como se fosse, assim, interpretando espiritualmente, né? Que esse artista, ele está perturbado. A mente dele está completamente enfeitiçada por uma coisa que aos olhos humanos e parece muito normal, mas vai contra a natureza de Deus. Vai contra a criação de Deus, natural. Mas essa pessoa está tão enfeitiçada. Eu não posso falar muito o tema exato, né? Sobre isso, mas vocês vão entender. Aí a mente cauterizada, assim, enfeitiçada. E então esses monstros, né, que saíram de dentro dele, era como se fosse o espírito dele está sendo atormentado pelo mal, né? Pelas hostes espirituais do mal, colocando ali na mente, no coração, no espírito dele, que o que ele acha, o que ele está vivendo, revoltando-se contra a natureza de Deus, é o certo. Mas não, é uma influência diabólica. E essa cena, gente, foi uma cena horrível. Foi uma cena assim. Eu odeio filme de terror. Eu odeio filme de terror. Foi cena de filme de terror. Aí depois eu fiquei pensando, será que não foi um simples pesadelo, que não tem nada a ver com nada? Aí depois analisando assim, eu pensei, não, acho que não foi um simples pesadelo, não, porque eu estava em dias de jejum e oração. Eu estava orando por determinadas pessoas, né? Determinadas duas pessoas, na verdade. E as minhas orações gerais, normais, né? Para a família e tudo, e essas duas pessoas também em específico. E essas pessoas têm a ver com um pouco com o tema também, disso, do sonho. Aí, não posso falar, né, quem? Aí, veja bem, aí aconteceu esse sonho, e eu estava justamente orando às madrugadas, e buscando a Deus, né, lendo a Bíblia e tudo. Aí eu fiquei pensando assim, não, eu não acho que foi uma coincidência de um pesadelo, não, simplesmente porque eu estava em jejum e oração, um propósito nas madrugadas, né? Então eu calculei, refleti assim espiritualmente, profundamente com Deus, né? Aí cheguei a essa conclusão. É um alerta, um despertamento, gente, para a gente dobrar os nossos joelhos, dobrar o nosso coração em oração, em santidade e orar pela gente, né? Pelos nossos familiares, mas orar pelas outras pessoas também, gente. No geral, né? Os seres humanos em geral, os artistas, quem não é artista. Gente, artista é artista e é ser humano ao mesmo tempo. Ninguém pode ser deusificado, idolatrado, nada é de ídolo. A gente tem que orar por todos, né? Todos os seres humanos. Na verdade, Deus, ele quer salvar todas as almas, inclusive as ovelhas perdidas que estão no engano, né? No engano das hostes espirituais. Então, pelo que eu entendi, gente, espiritualmente falando, em 2023 vai intensificar o trabalho das trevas nesse sentido. Mas a gente de Deus, da luz de Jesus, a gente tem que intensificar o contrário, as nossas orações, porque maior é o que está em nós, Deus, Jesus, do que o que está no mundo, né? Então, a palavra diz, né, que as hostes espirituais estão nos lugares celestiais, né? No ar, assim, né? Programando coisas, gente. Programando, tentando enganar a mente humana mesmo. Isso já vem acontecendo, a gente já sabe, mas em 2003, gente, 2003, 2000, perdão, correção 2023, vai se intensificar, vai ser maior. Então é por isso que a gente tem que nos revestir mais das armaduras de Deus. Certo? Eu não posso entrar em detalhes, mas você que é espiritual de Deus, você vai bem entender. Então, quero refletir com vocês Efésios, que já é conhecido, né? Efésios 6,
que tem tudo a ver, né, com o assunto. Efésios 6, né? Você que tiver a sua Bíblia aí, se você puder alcançar, se você puder acompanhar, eu esqueci de deixar marcado aqui, mas eu acho rapidinho. Efésios 6, que vai falar das armaduras, né? A armadura de Deus. Vamos ver aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Era Paulo falando, né, gente? Então aqui tem tudo a ver, né, gente? No princípio também não entendia que essa parte esse versículo aqui eu não entendia muito bem, ó, no começo da minha conversão. Cadê? Onde que tá aqui? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu não entendia como que ossos da maldade, espíritos maus podiam estar nos lugares celestiais. Uma coisa que eu não entendia, mas eu estive pesquisando, né, que sim, realmente é uma parte dos ares do céu, né? Deus, ele está no terceiro céu, né? E tem uma parte lá que realmente as trevas estão, os demônios estão lá planificando de destruir a humanidade, né, gente? E, infelizmente, trabalham em áreas específicas, né? Mas a gente tem Deus para lutar conosco e nos dar vitória, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que orar mais, jejuar mais, porque muitas vezes estamos negligentes nessa área. Assim com o cotidiano, com o dia a dia, tudo que a gente tem para fazer, né? Fica meio que negligenciado aí essa área do orar e vigiar, né? Principalmente, gente, a gente sabe, né, que a gente sabe que tem uma agenda aí que corre, né? Dizem, né? Não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, que a partir de 2023 tem uma agenda correndo solta aí, né? Do mal, a gente sabe. É tudo trabalhado ali também nas hostes espirituais, naqueles planos espirituais, né? Aquela luta entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal existe, né? Há muito tempo existe essa luta. E quando vai se aproximando da vinda de Jesus, vai se multiplicando mais, vai se intensificando mais. Porém, Deus não deu pra gente data, mês e ano, lógico, né? Assim como está escrito na palavra, não temos essa informação. Mas vimos os sinais e sentimos a proximidade.
E até o inimigo nas nossas almas, o diabo também vai ficando com medo, né? Porque ele vai ficando com um tempo curto, né? Para torturar as mentes e ganhar almas para sair do caminho de Deus, o caminho estreito da santidade, e ir para outro caminho largo e sujo da podridão, do pecado e perder a salvação, né? É isso que o inimigo quer e Deus quer o contrário. E Deus, ele tem dado cada dia que a gente recebe é uma oportunidade que Deus está dando. Então a gente não pode desperdiçar, gente. Vamos nos unir em oração. Isso é uma convocação de uma pessoa cristã que ama a Jesus, que ama a Deus, que ama a sua vinda. Já tem outros irmãos também tocados pelo Espírito Santo de Deus, também pedindo essa união em oração e jejum. Eu sou mais uma, né? Não sou perfeita, estou procurando lavar minhas vestes espirituais todos os dias no sangue do Cordeiro. É arrependimento, é santidade, é isso que a gente tem que procurar. E deixar a nossa mente concentrada em Deus. Não olhar para a esquerda nem para a direita, mas ficar firme e forte na luz da verdade, da palavra de Jesus Cristo. Não deixar ninguém cauterizar a nossa mente, nem enfeitiçar a nossa mente com nenhuma mentira, nem fábulas inventadas por homens ou até mesmo pelo diabo, e às vezes a humanidade, os homens não sabem, né? Mas tem muitas coisas que por detrás tem essas hostes espirituais do mal trabalhando, que a pessoa não sabe, né? Mas Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a gente não pode dormir. Espiritualmente falando, a gente não pode dormir. A gente tem que ficar despertado, alerta, em jejum e oração. E o principal, vivendo o evangelho. Vivendo com as nossas vestes espirituais limpas, alertas, vigilantes, lavando-nos no sangue do Cordeiro, arrependimento por pecados, buscando cada vez mais a verdadeira santidade, viver o verdadeiro evangelho, viver o verdadeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Viver isso verdadeiramente, não só de falar, mas de viver realmente. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Já faz tempo, já faz umas semanas que eu sonhei com isso, né? E desculpa não poder relatar todos os detalhes, né? Mas relatei praticamente tudo importante, né? Mesmo para alertar, para despertar, para orarmos. E espero que vocês tenham entendido, né, gente? Deus abençoe a cada um. E vamos ficar firme e forte em Deus, né? Que Deus é maior. Obrigada pela sua atenção. Não deixa de deixar o seu joinha aí, não, gente, para ajudar o vídeo, tá? Deus abençoe. Então, convide mais pessoas para orar e jejuar, gente. Porque não é fácil. Todo dia não é fácil. Todo dia é uma luta, né, gente? Todo dia é, né? Mas existe realmente um plano maléfico para 2023 maior, intensificado. E, logicamente, que o plano de Deus é dar força, alimento aos seus cristãos para lutar contra esse mal, que está tentando se preparar para vir à tona em 2023. E com a nossa oração sincera, o nosso clamor a Deus, a Jesus, a gente pode sim vencer contra o mal, contra os planos mal que está sendo preparado. E tudo vai acontecer no momento certo, no horário certo de Deus, tudo vai acontecer no calendário de Deus, no relógio de Deus, o qual não é o nosso relógio. A gente precisa entender uma coisa: o calendário de Deus não é o nosso calendário. A contagem de tempo de Deus não é a nossa mesma contagem de tempo. Por exemplo, a calculadora, né? Como vocês querem entender, a calculadora. O relógio é a calculadora de Deus. Não é o mesmo, gente. Não adianta perder o tempo com cálculos, mínimos cálculos,
Não adianta, gente. Não adianta. Porque a gente não tem acesso. Como diz a palavra, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então não dá para a gente ter uma noção. É por isso que a gente tem que se preparar todos os dias, nos limpar todos os dias, nos dedicar a orar e jejuar mais, e meditar, entender a palavra, e viver todos os dias. Porque um dia a trombeta de Deus vai tocar, e se estivermos limpos diante do Filho do Homem, Jesus, iremos, né? Mas vamos aí, gente, vamos ficar alerta. É isso, a mensagem. Jejum e oração, né? Lavar as nossas vestes e ficar bem alertas contra as hostes espirituais em oração. E já vencemos em nome de Jesus. Amém.